Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos dando continuidade ao nosso projeto, né, Jonas? Isso aí. Mais um vídeo, né, no canal da nossa igreja, e que queremos abençoar vocês e queremos que esse vídeo edifique vocês e também, claro, né, aqueles que ainda não assistiram os vídeos anteriores, também que possam assistir aí, e esperamos que a obra seja feita, né, e abençoe vocês cada vez mais. E aí, Jonas, como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem, tô em paz, mas em quarentena, mas bem. É isso aí, né? Enquanto essa situação não passar, temos que ficar em casa o máximo possível, né? Para cuidar de nós e cuidar dos outros. Mas sem muita cerimônia. Antes de a gente começar, vamos orar para a gente depois propor o tema no nosso vídeo. Então oremos então. Senhor Deus, eterno Pai, em Tua presença estamos, te agradecendo pelo dia que o Senhor nos concedeu, Senhor. E agora te pedindo, Pai querido, por esses momentos que o Senhor se manifeste, Senhor, através de nossas bocas, de nossas vozes, e Senhor, que o Senhor venha falar através de nossos corações, através de nossa voz, que nós podemos ser canal, Senhor Jesus, como muitos homens na Bíblia foram, que nós também podemos ser, ó Deus, na Sua presença, para a vida de outras pessoas, meu Pai. Tome essa gravação de hoje nas Suas mãos, pelo poder do Teu nome, para que venha alcançar corações, Senhor Jesus, e vidas, pelo poder do nome de Cristo, Espírito Santo de Deus. Atenda a nossa oração. Amém, amém, Abba. Amém. Então hoje vamos trazer um tema novo, e hoje nós vamos falar sobre essa questão de voltar para a casa do Pai. De volta. É um tema muito conhecido, talvez você já esteja até imaginando em que passagem vamos falar. É uma passagem bem conhecida, mas por que poderíamos falar sobre esse assunto, né? O que seria pertinente a gente pensar sobre essa questão de voltar para a casa do Pai, mesmo nesse momento, né, que as pessoas estão em casa. Né? E as pessoas estão em casa e muitas delas estão distantes da casa do Pai, da igreja. Mas será que voltar para a casa do Pai implica só em voltar para a igreja, Jonas? Não, não implica só nisso. E aonde que nós encontramos na Bíblia algo que possa nos dar realmente a base? Existe uma passagem muito famosa, mas será que ela pode ser pertinente para aquilo que queremos falar hoje? Pode, se encontra lá no capítulo 15 de Lucas. Você vai fazer a leitura? Posso fazer, fica à vontade. Eu fico à vontade, né? Vamos lá. Então hoje vamos começar falando sobre a parábola do filho pródigo ou do filho perdido. E disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Levantando-se foi para o seu pai e, quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e nos alegremos,
porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então aqui estamos falando sobre a passagem muito famosa que se encontra em Lucas capítulo 15, né? Eu li aqui do versículo 11 até o versículo 24, não é isso? Isso, que fala até lá. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Ainda tem umas coisas, mas esse é o foco de hoje. De repente pode até falar um pouco sobre as passagens seguintes. Vai, né? Até o 32, né? Isso, é uma passagem muito grande, muito famosa. E que ela nos trata, como outras parábolas, sobre situações a qual nos expõe o que é o reino de Deus, né, João? O que é o reino? E falando sobre o reino de Deus, ele mostra, através das falas de Jesus, situações que são, como vamos dizer, alegóricas, né? Jesus pegava, né, no meio do seu ministério e começava a ensinar por meio de parábolas. E nessas parábolas ele começava a falar sobre assuntos que de fato são a lógica do reino, né? São fatos no reino, mas que ele usava de situações genéricas, com personagens genéricos, para exemplificar um fato, né? Um ato real, né? Então ele tinha uma moral, tinha um foco, tinha um objetivo a tratar disso. Mas no contexto daquela passagem encontramos algo muito interessante logo no comecinho, se você já reparou. Quando Jesus está ali naquele espaço falando com as pessoas, ali tinha dois tipos de pessoas, né? Ali tinha as pessoas comuns, né? Publicanos, os considerados pecadores. Os maltrapilhos, né? Sim. Separados, que viviam de uma certa forma distante daquilo que era normal. Sim, e também tinham, no caso, os fariseus e os escribas. E até diz aqui no versículo 2, ó, murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aí Jesus começa a contar as parábolas. Primeiro ele conta a parábola da ovelha perdida, depois a dracma perdida. E logo no fim ele começa a comentar sobre essa questão da parábola, né, do filho perdido, que chama de filho pródigo, enfim. Mas, como já são 3 parábolas, de repente poderíamos até falar sobre outras nos outros vídeos, mas como essa ideia é mais famosa, né, ela pode nos ajudar a pensar um pouco mais especificamente sobre essa questão. Mas Jonas, dentro daquilo que você já entende dessa parábola, daquilo que você já viu muito, né, que é muito pregada, quase todo ano nas igrejas se pregam sobre essa parábola, ela tem um objetivo bem direto. O que você, nesses anos todos de caminhada, o que você tem aprendido com essa parábola? Não. A parábola é que na nossa vida diária, né, acho que várias vezes a gente se encontra dentro dela. A gente se encontra perdido. Uma pessoa perdida, às vezes, mesmo estando dentro da igreja, mesmo que Jesus use outra parábola para explicar uma pessoa perdida dentro da casa, algo perdido dentro da casa, mas a gente se encontra na mesma posição desse filho gastador, desse filho pródigo, querendo viver a vida dissolutamente, viver sozinho a vida, pedir aquilo que lhe é meu por direito, né, tecnicamente, de acordo com a parábola, né, e viver a vida, viver sozinho, viver a vida eu e eu, né. Mas essa parábola ela tem alguns fatos interessantes, né, como por exemplo, ele começar a pedir a herança dele, aquilo, né, pedir aquilo que seria direito dele de acordo com se o pai dele tivesse morrido, né. É uma parábola que se trata na realidade no Oriente Médio, né. Não é algo aqui talvez você consiga se emancipar legalmente para se tornar usuário da herança de seu pai. Você se emancipa aqui, você se desliga se desvincula dos seus pais, que se chama emancipação. Só que lá não tinha isso, e não tem isso ainda, né? Eles precisam ter acesso à herança, eles só têm acesso à herança depois que seu pai morre. Mas muitas das vezes nós queremos a morte não literal de nossos pais, né? Mas a não intromissão deles, né, na nossa vida. Nossos pais diários, né, nosso pai material, ou nosso pai da fé, ou até mesmo Deus. Às vezes a gente tem essa repulsa, às vezes não quero que minhas decisões, quem toma sou eu. Talvez seja isso que, erradamente, né, que o filho pródigo queria fazer na vida dele, tomar as decisões sozinho, sendo um pouco mais novo.
Interessante, né, que esse rapaz, segundo a parábola, que não é um fato, né, concreto, mas simboliza, tem uma ideia geral, que fala justamente sobre isso, né, a busca de uma emancipação. Emancipação seria, no caso, uma independência, né? Essa é a palavra certa. Eu não dependo, eu não quero mais depender do meu pai, apesar dele pedir a herança do próprio pai, né? Então ele pede a herança do pai, que no caso seria após a morte do pai, seria dele e do irmão dele. Foi dividido entre os dois, né? No caso seria o pai morrendo, né? No caso teve outro irmão, no caso mais velho, que até ficaria com a maior parte. Isso é uma outra questão. Mas Jesus estava querendo trazer um fato ali. E diretamente está querendo exemplificar como parte de nós, né, seres humanos, ou daquele povo ali na parábola ele está se referindo especificamente aos publicanos e aos pecadores, aqueles que estavam afastados da religião, né, dando daquele convívio do templo, ou afastados da lei, né, como diz o contexto da época. Então esse rapaz é como se ele vivendo com o pai, trabalhando com o pai, aprendendo aquilo que fazia com o pai, morando no mesmo teto do pai. De repente ele pede parte dos seus bens para se emancipar. Então, essa busca de emancipação, pelo que a gente pode entender ali, pela decisão que esse rapaz vai tomar, ele está indo de encontro a uma ideia de busca de uma liberdade, né? Porque, como você falou, ele vai buscar uma liberdade para fazer o quê? Viver como quer, fazer o que quer, quando quer e da forma que quiser. E esse rapaz, então, agora, ele por algum motivo, né, segundo a parábola, está demonstrando aqui, né, na situação, que está querendo mostrar o quê? A figura de alguém que abre mão daquilo que tinha, do que vivia, onde vivia, de toda a segurança, né, e de todos os bens. Como o pai dele, no caso, era um proprietário, né, tinha vários empregados, tinha alguns luxos. Ele abriu mão disso para receber agora aquilo ali, para poder viver como quer. Ele não quer viver mais sobre as ordens, sobre as orientações do pai. Ele quer viver segundo a sua própria vontade. Dissolutamente. E aí que vai continuar, né? Porque ele pega aquele bem, simbolizando o quê? De que quando eu pego uma herança que era destinada a mim, era algo que seria dado para mim após a morte do meu pai. Então esse menino pede aquilo ali justamente como se ele estivesse rompendo o vínculo com o pai, ou simbolizando como se o seu pai tivesse morrido, né? E ele pega aquilo ali. E o interessante, e aí você pode me ajudar também, no que Jesus traz nessa parábola, a escolha dele de não para um lugar perto, mas ir para muito longe do pai. Muito longe da vida da família, né? Sim. E uma coisa interessante também nessa passagem é que a gente só fala só do filho pródigo, né? Só do filho perdido. Só que filho perdido, que o pai vai dizer que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi encontrado. Mas um dos fatos mais interessantes é que ele dividiu a herança nas duas partes. Ele põe no plural, ele dividiu entre eles. Não foi só o filho mais novo que pegou a herança para si, mas o filho mais velho também pegou sua parte na herança, né? Pegou, mas ficou lá. Ele ficou dentro de casa, de certa forma, né? E esse filho mais velho, né? Esse filho mais velho, um pouco mais experiente, o correto seria ele intervir e falar: não, a gente não vai dividir nada. A gente não tem que dividir nada. Nosso pai está vivo, né? Às vezes isso acontece no nosso meio cristão, né? Talvez a gente, de uma certa forma, para não querer se interferir na vida do irmão do lado, às vezes deixa ele falhar, deixa ele errar. A gente podendo trazer a solução às vezes, mesmo que o nosso irmão às vezes não fale, né, que às vezes por não ter intimidade, por querer ficar, não se expor, mas às vezes a gente, por uma convivência diária, às vezes um amigo jovem que a gente está vendo que ele está caminhando por uma parada errada, por um beat errado, por um caminho errado, meio torto, a gente podia falar, a gente pode falar para ele: não vai por aí não. Pelo contrário, a gente aceita e deixa ele ir, para ele ter suas próprias. Primeiro que a gente pensa, ele precisa rever os seus conceitos. Bom, mas ele vai ter que ir lá fora rever os seus conceitos. Ele precisa disso realmente? Ele não poderia rever os seus conceitos aqui, né? Com várias experiências que a gente tem no nosso dia a dia hoje, jornal, televisão, WhatsApp, Facebook, que as pessoas morrem, que as pessoas caem, né? Morrem por tiro,
vão pra boca de fumo e entre outras coisas. Mas não, a gente às vezes prefere ficar calado e deixar o nosso irmão mais novo ir pra onde ele quiser. E o irmão mais velho fez isso, ele ficou quieto, pegou a sua parte da herança pra si, né? Ficou quieto e deixou o irmão mais novo sair e viver a vida dele. Ele deveria intervir e falar: não, meu irmão, calma aí, vamos conversar, vamos orar junto, calma aí, a gente tenta dar um jeito, mas você não precisa ir embora, né? Eu sei que muitas coisas talvez possam ter acontecido, mas é uma parábola, a gente não tem como afirmar o porquê que ele quis ir embora com certeza, né? Mas muitas das vezes é isso que acontece no nosso meio cristão, da gente deixar o nosso irmão mais novo, recém-chegado, dar vários tropeços, e a gente não fazer nada. Às vezes o tropeço ele vai dar, como qualquer pessoa pode dar o tropeço na vida. Mas o negócio é se a gente vai ajudar ou não, vai estender a mão ou não. Muitas das vezes a gente se escolhe não estender as mãos. E mais uma vez eu digo, a gente talvez não faça nada porque para não querer se intrometer na vida do nosso irmão, mas a gente talvez poderia fazer alguma coisa sim para ajudar o irmão mais novo, né? A questão não é também não é fazer, mas como fazer, né? Como fazer, como a gente vai intervir, né? E nessa parábola até é interessante que mostra um pouco da dificuldade que os irmãos tinham em relação ao outro, né? No final, o outro irmão ele não fica feliz com a volta do outro. Fica. Não porque ele só voltou, é porque a forma que ele foi recebido. Lá no final, quando ele começa a intervir, ele começa a intervir de uma forma errada, né? Ele entra com juízo, não com graça, né? E é interessante que isso aí que, prosseguindo, a narrativa ela traz essa ideia, né, do filho rompendo com o pai, então fazendo coisas que seriam na lógica humana, na nossa modo de pensar natural, com nossas emoções, com o nosso senso de justiça normal, isso seria um ato imperdoável para a família ou para o pai, vamos dizer. E esse rapaz ele faz isso, ele ofende o pai, né? E tomando esse tudo, eu quero uma herança, é como se estivesse dizendo, né? Muitos se pregam dizendo isso, né? Pra mim agora você é como se estivesse morto em linguagem subliminar, o que ele está querendo dizer. Então ele vai embora e agora vive como quer, então assim, da forma que quer, gasta esse dinheiro todo. E o interessante disso tudo é que esse rapaz, ele justamente agora ele passa a viver intensamente aquilo que ele tanto quis viver, porque ele achava que na casa do pai ele não tinha a liberdade. Então agora ele se torna livre para fazer muito bem o que quer. Mais interessante que essa busca pela liberdade, na verdade, é uma busca às vezes por um engano, porque ele toma suas escolhas, sendo mais novo do que o seu próprio irmão, que nunca foi embora, que até no final da parábola mostra mais ou menos isso. E ele faz muito bem o que quer. E no final das contas ele acaba por tomar escolhas próprias, passando por uma situação muito difícil, né? Que ele estava longe do seu pai, longe dos cuidados, e agora ele passa a viver como quer e acaba vivendo em dificuldades, tanto que depois ele vai pedir, né, para um proprietário de uma fazendinha lá, né, segundo a parábola, para poder agora comer da mesa dos porcos. Então quer dizer que ele passa a viver uma espécie de miséria. Uma miséria. Então tudo aquilo que ele tinha, que ele recebeu depois da herança, aquilo foi embora, porque ele dissolveu tudo. E imagina agora os amigos, né, no caso as mulheres, ou aquilo tudo que ele viveu, quando ele perde aquilo ali, todo mundo vai embora. Todo mundo vai embora. Então assim, aqueles ali realmente não estavam vivendo junto com ele. Aqueles ali estavam simplesmente usando ele. E quando tudo aquilo acaba, ele perde tudo. Então é aquele momento ali de provação e de, vamos dizer, de desespero, né? Porque ele pede para comer a comida dos porcos, e que para a Bíblia, na cultura bíblica, o porco ele era um animal impuro, um animal imundo. Então se você tocar em porco, estar no mesmo lugar onde estava um porco, é algo, vamos dizer, super ofensivo. É como se você fosse xingar uma pessoa, né? Então tá dizendo que ele estava vivendo uma situação tão degradante, e que agora ele estava vendo como se fosse chamado de fundo do poço. E é nesse momento do fundo do poço é que ele agora vê qual foi o preço da sua escolha, viver longe do pai. E isso é interessante porque quantas vezes tomamos decisões ou fazemos coisas com a intenção de realmente fazer por nossas próprias vontades,
e querendo fazer as coisas longe do pai, longe dos cuidados do pai ou das orientações do pai, né? E geralmente essas escolhas nos levam para situações bem difíceis, né? Talvez o problema da liberdade, a gente não é contra. Na verdade, o cristianismo ele não é contra a liberdade, né? Pelo contrário, ele é a favor da liberdade. Jesus Cristo veio para libertar os cativos, né? Mas o problema da liberdade é que você talvez não saiba o que fazer com ela. Tô livre, vou fazer o quê? Aí foi onde ele escolhe viver dissolutamente. Ele não dá pouca importância para os valores deles, por valor que a família dele tinha. Na verdade, não falo dos valores físicos, mas sim dos valores de laços de sentimentos com a família, com o pai, né? Mas ele não olha muito para isso, ele olha só, de uma certa forma, para ele mesmo, para o próprio ego dele, né? Ele é meio narcisista, né? Ele olha para si e fala, caramba, vou me satisfazer. Não dá ideia os valores que a família dele poderia trazer para ele na convivência. Até porque depois que o pai dele morresse, seria tudo dele. Na verdade sempre foi, né? Ele vai dizer pro irmão mais velho, o que é meu é seu. Logo também seria pro mais novo. O que era do pai, mas o que era do pai era do irmão mais novo, quanto era do irmão mais velho. Só que ele não quis dar valor a isso, aquilo que já era dele, né? Ele preferiu sair e viver sozinho. E foi aí onde que ele teve de uma certa... Ele pôde observar tudo quando perdeu tudo e falou, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Onde teve que olhar para trás, depois de ter tudo, o conforto de casa, aconchego, foi pra rua, viveu, e tudo que é oferecido fora dos valores de família se perde, é passageiro. Muitas das vezes as pessoas vêm até nós com muito interesse. Ele pegou uma quantia de dinheiro significante, a gente não sabe qual é, mas ele começou a gastar, e a gente sabe, né? No nosso meio social, quando a gente tem muitas coisas para oferecer, muitas pessoas querem aquilo que a gente tem para oferecer, né? E veio, gastou, quando não tinha nada, e veio uma grande fome, ele falou, caramba, e agora? O que eu faço? Para onde que eu vou? Aí ele lembra de casa. E aí aí talvez que a história começa a tomar estrutura de verdade, né? Que talvez o título da história nem fosse talvez esse filho pródigo, né? Talvez se pudesse mudar esse título, seria o pai de amor. O objetivo talvez da história, o foco principal talvez nem seja os dois irmãos, né? Seja o pai. O pai que quando voltou estava de braços abertos. E o pai, quando viu o filho, se moveu de uma compaixão e foi até ele, né? Algumas pessoas que vivem, historiadores e pesquisadores do Oriente Médio, falam que eles não correm, eles não demonstram essa intensidade de se mover de uma compaixão e sair correndo até outra pessoa. Eles falam que eles são muito centrados, vão caminhando lentamente, e o pai pega, abraça, beija, né? Onde ele dá igualdade, ele pega e mostra essas coisas, o abraço e o beijo, ele mostra que o filho é igual a ele, né? Em relação a como é que eu posso dizer? A vida, em relação a tudo. Ele mostra que eles são pessoas iguais, né? Apesar de ele ter feito tudo o que tivesse feito, e quando voltou, o pai, mesmo assim, abraçou, beijou, deu uma sandália, matou um animal, pôs anel no dedo, capa nova. A mesma coisa que acontece com José no Egito, né? José, o pai dele, dá uma capa nova a José, né? Então o pai fez a mesma coisa com o filho mais novo, deu uma capa nova, deu de volta aquilo que ele tinha perdido. Sim. E o legal disso tudo é que após esse rapaz cair em si, ele lembra de quão boa era a vida da qual ele queria se livrar. Então ele chega no fundo do poço e agora ele lembra: nossa, até os empregados do meu pai vivem melhor do que eu, que sendo filho dele estou aqui agora. E ele volta, né? E ali ele já ensaia uma espécie de discurso de reconciliação, de perdão.
Ele, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Aí ele, né, segundo a parábola, né, ele como se estivesse ensinando na cabeça dele, e ele chega lá, e dizem que, né, logo ao entrar, o pai o vê de longe, o pai vai em direção a ele. Então a ideia que Jesus tinha ali era justamente falar sobre a atitude que Deus tem com todo aquele que se afasta dele. Porque assim, às vezes a gente fala muito da questão na igreja, né, de eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar para Deus, né? E aquela ideia, será que Deus vai me aceitar se eu voltar depois de tudo que eu fiz contra Ele, depois de tudo que eu fiz, do que eu deixo de fazer? Ou sendo você de repente evangélico ou não, né? Convivendo na igreja durante 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos. De repente você vive numa situação em qual você se embaraçou em algum tipo de pecado, de dificuldade. E aí a pessoa faz o quê? Ela fica pensando, porque existe uma coisa chamada acusação e consciência, né? Porque nos faz pensar, nossa, eu fiz tudo isso, isso é uma grande ofensa para com Deus. Ou igual o filho, eu ofendi meu pai, tanto que ele diz, pai, pequei saí contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, porque eu abri mão de tudo que você me ensinou. Mas agora o filho diz ainda para ele, trata-me como um de seus empregados. Seus servos. Ele falava, já que eu fiz isso, pelo menos eu quero ser um empregado, porque será que ele vai me receber de volta? Não, pai, ao invés de recebê-lo como empregado, o pai trata como filho de novo. Daí que traz de volta as roupas, um anel, porque tudo aquilo que demonstrava que ele era o filho do proprietário daquela terra, que ele era o filho. Então, como você falou, as pessoas geralmente dizem, os teólogos dizem mesmo, para interpretar esse texto, o foco, o personagem central, não são os meninos, né, os rapazes, é o próprio pai. Que estava querendo dizer que o Deus, né, que a figura do pai, quem é Deus, é aquele que está sempre disposto a receber aquele que quer voltar, independente de qual seja a ofensa que ele fez. Por quê? É a questão da graça. Porque mesmo que o filho não mereça, o pai ainda recebe como filho de braços abertos e não como servo. É interessante a gente pensar, né, que Deus não nos recebe como servo para trabalhar, mas como filho para poder receber o reino. Para fazer parte. Para ser a gente a parábola também da, se não me engano, é a parábola da videira verdadeira, né? Que nós somos ligados à videira verdadeira, né? Eu esqueci a palavra, mas nós somos religados, define, mas não é essa palavra que eu queria dizer, mas nós somos ligados de novo. Nós somos o ramo dessa videira. Então nós ficamos às vezes sem saber o que fazer com o irmão mais novo que volta. Às vezes nós somos o irmão mais novo, mas tem hora também que às vezes somos o irmão mais velho também, né? Nossa vida às vezes oscila nisso tudo aí de ser o irmão mais novo e o irmão mais velho. Às vezes estamos lá fora perdidos e às vezes estamos aqui dentro reclamando de quem está enxergando, né? Isso fica para nosso aprendizado e tentar não chegar nessa sendo o irmão mais velho de criticar quem está voltando, mas está voltando de novo, sai e volta da igreja, entra e sai da igreja danado, não sabe onde fica. Mas pelo contrário, nós devemos estar sempre de braços abertos para esse irmão mais novo que está voltando. Se ele está voltando, é melhor do que se ele estivesse lá fora, perdido sem saber o que fazer. É interessante, até gostaria aqui antes da gente dar mais um ponto aqui para a gente encaminhar melhor nossa conversa, mas a partir do versículo, é o versículo 25, se eu não estou enganado. Deixa eu botar aqui. O 25? Acho que é o 24 ou 25. Ah, tá. Depois que o pai fala que o filho estava morto e reviveu, né? Estava perdido e foi achado. No 25 ele diz assim, ó: e o seu filho mais velho estava no campo e quando veio chegou perto da casa e ouviu música e as danças, né? E chamando dos servos perguntou o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai e matou o bezerro cevado porque recebeu o seu irmão são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele disse o pai: eis que te sirvo há tantos anos
sem nunca transgredir um mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os teus bens, com as meretrizes mataste-lhe o bezerro cevado. Ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo, olha isso, alegrarmos-nos e nos folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Então fala também sobre a outra figura que realmente não parou e não conseguiu entender qual era o propósito do pai. O pai diz que era justo, mas o irmão diz que é injusto, porque estava fazendo uma festa para um cara que ele te desobedeceu. Como pode isso? E essa questão da graça, que Deus está sempre disposto a perdoar a todos aqueles que pecaram contra ele. Aquela ideia de que o pai está sempre recebendo aquele de volta, mesmo que tenha ficado distante. E o interessante também é que o irmão mais velho, ele acusa o irmão, faz várias acusações sobre a atitude do irmão mais novo, e fica bem irritado mesmo, bem chateado. E como eu falei, nossa vida oscila muito entre o irmão mais novo e o irmão mais velho, né? Como eu falei, às vezes a gente critica a pessoa que fica nesse entra e sai da igreja, mas o porém é que Deus tem prazer quando a gente se arrepende e volta, né? Deus não vai ter prazer quando a gente se afasta e vai lá para fora. Ele tem prazer no nosso arrependimento e na volta. Só que o irmão mais velho, e a gente às vezes nessa posição do irmão mais velho, aponta as pessoas, né? Não importa quem ela seja, a gente só quer às vezes apontar a atitude da outra pessoa, mesmo ela reconhecendo que ela pecou e quer voltar, e está precisando do aconchego da família. Nós não somos família, nós não tratamos um ao outro como irmãos, né? Em relação, tem uma forma, não é uma forma coloquial que a gente usa dentro da igreja. A gente acredita nisso como verdade. Nós somos irmãos, mesmo a gente não tendo um laço sanguíneo, mas por Cristo nós somos irmãos. E às vezes a gente aparta a pessoa da nossa vida. E a gente não deveria fazer isso. Pelo contrário, a gente deveria abraçar ela de novo. A gente fica com essa síndrome do irmão mais velho, né? A gente afasta, a gente quer pedir alguma satisfação, mas não. A gente deveria abraçar e receber esse irmão mais novo com amor, porque, como o pai mais velho disse o pai disse pro irmão mais novo: o que é seu é meu, e o que é meu é seu. E a mesma coisa é pro irmão mais velho. O irmão mais velho tinha que ser pelo irmão mais novo: pô, o que é meu é seu, o que é seu é meu. Isso aí é tudo. A herança é nossa, não é só minha herança. A herança é nossa, é da família, né? Isso é muito importante. Nós que estamos no meio, né, da igreja, recebemos essas pessoas, até irmãos que estavam no nosso convívio que saíram, e que eles possam voltar, que o pai está sempre de braços abertos, não importa qual seja o pecado que cometemos. Ele está sempre disposto a receber, não como trabalhadores e meros escravos para nos apontar o nosso erro, mas sempre nos receber como filho e nos restaurar, porque a veste nova, tudo que ele põe ali, está mostrando que ele está dando para ele uma nova veste, né? Vestes novas, vestes limpas, não aquela veste que ele usava lá quando estava com os porcos. Isso é muito interessante. E o pai achou justiça em considerar a volta, ele achou justiça em dar graça. Enquanto o irmão não achava que era justo, o outro irmão. Isso é importante, né? Deixar essa mensagem para isso. Sempre há oportunidade de voltar para casa do pai. Não importa o que foi feito, não importa qual foi a atitude, qual foi o tipo de pecado que se cometeu. O pai está sempre disposto a perdoar. Sempre igual disposto. Aquela música, né? Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. E isso é muito importante. Então é sempre tempo de voltar para casa do pai. E essa é a mensagem que queremos deixar. É sempre possível voltar para casa do pai. Não importa qual seja o pecado, porque o amor dele é incondicional e ele age com graça e com amor, nos recebendo de volta, mesmo que nós não venhamos a merecer. E depois que ele nos receber de volta, assim que também encontrarmos pessoas na mesma situação, que possamos também ter a mesma graça para receber essas pessoas de volta. E se você às vezes se sente perdido dentro da igreja, dentro do seu meio cristão que você vive, tem uma parábola específica para isso. E se você às vezes
é alguém de casa, está perdido lá fora, também tem outra parábola específica para isso. Apesar da Bíblia inteira ela ter coisas para sua mente, para sua vida do dia a dia, para que você pudesse voltar. Mas tem 3 parábolas que esse capítulo 15, né, que ele mostra, são 3 parábolas que mostram coisas perdidas que são encontradas de novo. E Cristo está sempre de braços abertos para que você volte para Ele, que Ele quer te encontrar, né? E você quer encontrar Ele também, só que às vezes não percebeu isso ainda. Mas você precisa desse encontro de novo, de volta ao amor de Cristo. Ele está sempre com esse amor disposto a te receber. Não importa quem você é, ou o que você fez, ou o que você às vezes quer fazer, mas Ele quer você de volta. Interessante que falar em voltar para a casa do Pai, apesar de grande parte das igrejas não terem voltado a abrir, ainda é possível voltar para a casa do Pai mesmo com as igrejas fechadas. Que a ideia de você voltar é voltar a ter a consciência de que o Pai te recebeu e de que você é salvo agora pelo sangue de Jesus. Não é ideia só de você estar no templo, mas ter o quê? A consciência de que você quer voltar, pedir perdão. Como Jesus diz, né? Entra no teu quarto e fale com teu Pai, então peça perdão no seu coração. E peça para que Ele te receba de volta onde você estiver, se você estiver indo para a igreja ou não, se você estiver em casa ou quiser procurar algum irmão para pedir, para conversar, enfim, ou mandar mensagem lá no canal da igreja para poder falar um pouco alguma coisa, enfim. Há sempre meios da gente pedir ajuda, né? Mas também é possível você, mesmo estando em casa em quarentena, voltar para a casa do Pai, porque o Senhor está em todos os lugares, já que Ele é onipresente, né? Isso é importante. E para isso, para encerrar, nós vamos orar justamente tendo esse foco, né, de pedir para que o Senhor Ele restaure as pessoas que estão longe da casa do Pai e traga de volta. Vamos orar? Oremos a Deus. Senhor Deus, que nessa semana que nos tem à frente, que nós vamos estar, Senhor Jesus, conscientes que precisamos voltar a todo momento, que nós vamos entender, meu Pai, que as portas estão sempre abertas para a nossa volta e que o Pai está nos esperando, Senhor Jesus, voltar. E quando Ele nos avistar, Senhor, Ele estará de braços abertos para nos abraçar, nos colocar um anel em nosso dedo, uma capa nova, Senhor, uma sandália nova, Espírito Santo. E Ele vai estar disposto a fazer isso. É só nós escolhermos mediante a fé em Cristo, mediante a Tua palavra que toca em nossos corações, a palavra lida, a palavra ouvida, a palavra, Senhor Jesus, cantada, não importa, Senhor Jesus, o como vamos voltar, mas precisamos voltar para a Sua casa, Senhor. Nos receba quando nós escolhemos voltar, meu Pai, pois, Senhor Jesus, aquilo que estava perdido precisa ser achado, Senhor. O filho que estava gastando dissolutamente precisa, Senhor Jesus, voltar para a casa do Pai. E mais uma vez eu digo que o Pai estará de volta, estará ali esperando a sua volta. Não importa onde você esteja ou o que você esteja fazendo em qualquer outro lugar. Senhor, se estava perdido, Senhor Jesus, na esquina, na boca de fumo, se estava perdida, Senhor Jesus, deitado numa praça, em algum centro de cidade, Senhor, se está perdido na noitada, no baile, não importa. Se você conseguir entender que o Pai te quer de volta, Ele vai te abraçar. Em nome de Jesus, que nossa semana venha ter misericórdia e amor pela vida daquela pessoa que quer voltar, mas não consegue se desprender daquilo que está deixando ela presa em algum lugar. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito obrigado, Jonas. Deus te abençoe. Possamos voltar mais vezes com mensagens que possam abençoar a vida dos outros. E para encerrar aquela fase que a gente sempre fala: e a fé vem pelo ouvir? E vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém. Meu bem mais precioso que é estar em Tua presença. Eu nunca mais vou te deixar. Abraça-me, tudo é melhor contigo. Recebe-me, pois Tu és meu abrigo. Quase perdi meu bem mais precioso, quer estar em Tua presença. Eis-me aqui, Senhor, eu estou. Te
esperando. Eis-me aqui, Senhor, eu estou te esperando.